Ontem eu gravei o vídeo pós-jogo no carro ainda, dentro do estacionamento da Arena, e eu não tinha ouvido as coletivas, né? Eu esqueço às vezes que no Grêmio atual, tudo que é o pior sempre pode piorar, né? Tudo que já é bem ruim pode ficar pior, e depois do jogo ainda teve a coletiva, as coletivas, né? De Roger e de Denis. A do Roger eu não gostei, sinceramente. E eu vou até falar de um trecho específico da entrevista aqui, onde ele fala da torcida. Mas antes de entrar nisso, é engraçado que no meu vídeo pós-jogo, eu, em dado momento, falo da saída de Denis Abraão, né? Que eu vejo como uma das prioridades para o momento. O Denis tem que sair, e lá no vídeo eu explico mais ou menos os motivos. E eu nem tinha ouvido as coletivas ainda. Eu nem tinha ouvido ele falando, por exemplo, que o Grêmio vai pegar o Palmeiras. E não bastasse ser um erro bizonho, né? Falar em Palmeiras nessa altura do campeonato, porque os dois são verdes, né? O Guarani e o Palmeiras, e tipo, né? Enfim, já tá, tudo bem, se atrapalhou. Eu não vou pegar no pé do cara por qualquer coisa. Só que daí ele se corrige e fala: ah, não, é o Guarani, é porque os dois são verdes. Mas ainda bem que é o Guarani, né, gente? Cara, o teu vice-presidente de futebol, vice-presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense, às vésperas de enfrentar o Guarani, vai aos microfones e diz: ainda bem que é só o Guarani, né, gente? Cara, isso aí é assim, ó, de uma falta de noção, de senso, de responsabilidade do cargo que ele exerce, de tudo, cara, de bom senso. É um fanfarrão, é um grande torcedorzão, beleza, de arquibancada, deve ser, tá tudo certo. Mas olha o cargo que ele ocupa e a forma como ele se comunica nesse cargo. É impressionante, cara, é impressionante. E fora todo o discurso dele, né? O Denis Abraão é um cara que não assume responsabilidade de nada. Volta e meia ele diz umas frasezinhas prontas e fakes, que ele fala: não, a culpa é minha, a culpa toda é minha, não é dos jogadores. Só que é fake, é pro forma, é para dizer que ele se acha o responsável. Só que daí quando ele começa a desenvolver o raciocínio, não, mas eu nem estava aqui. Ele chega a dizer: eu nem estava aqui ano passado quando montaram o time. Não, mas quando eu vim ano passado, todo mundo dizia que era impossível, né, o rebaixamento, escapar do rebaixamento. Ninguém dizia que era impossível. Ninguém dizia que era impossível. Tanto é que foi feito um movimento de cair treinador, cair diretor de futebol, porque o Grêmio estava tentando se salvar. Ele se esquiva da responsabilidade, sempre, não é minha culpa, não, nem tava aqui, não sei o quê, sabe? Aí depois fala do azar. Ontem ele botou a culpa nos jogadores, que estavam enfeitando demais na hora de concluir. Ninguém enfeitou nada, o time que tu montou é podre, é ruim, é limitado. Não teve nenhum enfeite, em momento nenhum teve enfeite, que foi o que decretou a derrota do Grêmio. Para de querer achar culpado externo do azar, da lua, do árbitro, do enfeite dos jogadores. Não! Assume! Tá ruim, nós temos que melhorar. Pronto! Seja sincero, seja honesto. Porque eu quero acreditar que ele está sendo desonesto, que ele está dando umas voltas para fugir da responsabilidade. Porque se ele realmente acredita no que ele fala, é pior ainda. Aí é pior ainda. Mas não é sobre ele o vídeo de hoje, né? Só que eu não pude deixar de fazer essa introdução, porque eu ouvi as entrevistas depois, né? E foi algo assustador. Mas, na entrevista de Roger Machado, ele fala o seguinte: ele fala da torcida do Grêmio em dado momento, quando ele está falando do ambiente, né? Quando a bola não entra, se cria um nervosismo, a coisa fica um pouco mais pesada e tal. E ele meio que reclama da torcida do Grêmio. Ele reclama, dizendo que em dado momento parecia que o Grêmio estava jogando como visitante, jogando fora de casa. Aí, o que eu vou dizer? Primeiro que assim, eu tava na arena e eu não concordei muito com o que o Roger relatou. Agora, antes de falar da opinião dele, né, e dar a minha, falando dos fatos mesmo, eu não concordei muito com ele. Ele fala assim: tudo bem, eu não tava prestando totalmente atenção no ambiente, eu tava até ouvindo rádio, eu tava focado no jogo, pode ser que, sei lá. Mas assim, ele fala: no segundo tempo a torcida veio mais com a gente, mas no primeiro foi ruim. Primeiro minuto de jogo já tinha torcedor atrás de mim pedindo substituição de jogador. Cara, eu vi um cenário bem diferente. Eu vi uma torcida que entrou na arena empolgada,
tu olhava até no entorno ali, pessoas entrando, cantando músicas do Grêmio, né? O próprio número de torcedores já diz alguma coisa, 24 mil quase torcedores, 23.500 parece. Tipo, tava num clima de empolgação, a torcida começa o jogo cantando, empurrando o time. E aí é claro que o jogo vai passando, né? Assim, o que eu vi no primeiro tempo? O Grêmio perdendo algumas chances de gol e a torcida, sabe? Aquele murmurinho, assim, pós perda de um gol, ou de uma jogada, ou de outro lance ali, que é natural, é uma reação humana das pessoas em qualquer estádio do mundo, talvez. Claro que numa Série B, num momento de crise do Grêmio, de crise não, mas num momento delicado da história do Grêmio, talvez as coisas fiquem um pouco mais à flor da pele, né? Talvez a gente não ganhar esse jogo agora, que a gente precisa subir, é mais importante, é mais nervoso do que não ganhar um jogo contra a Chapecoense na Série A, sabe? Então, assim, mas, cara, eu não vi nada que ele tá falando. Se teve um cara atrás dele pedindo... É um cara, eu tô falando da torcida como um todo, entende? Aí o tempo vai passando, eu achei que no segundo tempo a torcida do Grêmio deu uma brochada, deu ficou um pouco mais morno ali o ambiente, ainda assim com momentos de cantoria, de apoio, todo mundo pegando junto. Só que, cara, a partir do momento que tu toma um gol da Chapecoense nas costas do Diogo Barbosa, ali o clima se foi, né? Ali, e até acho também que não tem por que ficar vaiando o Diogo Barbosa cada vez que ele pega na bola. Até vai uma vez ou duas para mostrar insatisfação e dizer assim, tipo, não escalem mais esse cara. Mas depois, cara, só vai atrapalhar o jogo e o time. E se já tava ruim com eles não atrapalhados, imagina, né? Então, assim, até nesse ponto eu posso concordar. Só que, assim, o que eu quero dizer pro Roger, né, sobre essa colocação dele, é que, assim, me dá um pouco de preocupação, um pouco de medo, de receio, de que o Roger seja mais um que não está entendendo o que está acontecendo. No meu vídeo pós-jogo de ontem, até é engraçado que, sem ouvir as coletivas, eu disse o seguinte: a torcida do Grêmio tá estranhamente ainda com reservatórios de paciência. Estranhamente, ainda há uma paciência. E eu falei o seguinte, eu vi ao final do jogo uma torcida triste. Triste! Essa é a palavra. A torcida do Grêmio murchou ao longo do jogo. Murchou. O estádio ficou triste, fúnebre, o ambiente fúnebre. Mas não ficou, assim, teve lá um xingamentinho pro Romildo no final, no apito final também. Mas, cara, eu vou muito jogo em estádio, desde pequeno, desde criança, eu ia com meu pai desde sempre. E eu sei ler minimamente um cenário de jogo. A torcida do Grêmio não estava revoltada, como eu até acho que poderia estar. Rolou um xingamentinho pro Romildo após o apito final, uns murmúrios aqui, uma vaiazinha pro Diogo Barbosa ali, e deu, cara, e deu. Não tinha nenhum clima de quebra-quebra. Não tinha nenhum clima de, tipo, xingamentos ostensivos ao longo da partida para alvos distintos pro Denis, pro Romildo, que seja, né, pro Diogo Barbosa, até mesmo. Não teve, cara, não teve. A torcida do Grêmio estava ainda com reservatórios de paciência. Eu já vi essa torcida muito mais indignada, muito mais. Aí o Roger que me desculpe, achar ruim um torcedorzinho xingando ali atrás do gol, atrás da casa-mata, achar ruim... Cara, eu achei até a torcida condescendente demais. O Roger parece que não está entendendo, como a direção do Grêmio certamente não entende, que o Grêmio caiu para a Série B. O Grêmio caiu para a Série B. E isso vai ao encontro também do que eu falei no outro vídeo, da postura dos jogadores. Eles estavam jogando mais uma partida nas suas vidas. Não, cara, é uma guerra, Nenhum jogador de futebol no mundo joga uma final de Champions League, uma final de Copa do Brasil, uma final de Copa do Mundo, com o mesmo espírito que joga a 12ª rodada de uma liga. Nenhum jogador faz isso, ou que joga um amistoso. É outra postura, é outra concentração, é outra pegada. E eu acredito que na Série B, a pegada tenha que ser a de final de Copa do Mundo, que é o que os adversários estão fazendo com o Grêmio. E o Grêmio não está fazendo.
sabe? Então, assim, o Roger não tinha que estar dizendo, mas teve momentos que a torcida fez isso, fez aquilo. Não, ele tem que estar agradecendo a torcida por não ter quebrado tudo, por não ter invadido o campo e dado na cara do Diogo Barbosa. Não estou dizendo que é certo, mas estou dizendo que a situação em que o Grêmio se encontra é tão irritante, é tão patética, que tipo, cara, até que tá tranquilo. A gente foi rebaixado de uma forma humilhante, 37 rodadas no Z4, o Romildo não mudou nada, não alterou nada no time, ficou o mesmo time, mesma comissão técnica não, né, teve que mudar depois porque era uma comissão técnica horrível que eles demoraram para entender. Mas assim, mesmo os dirigentes, toda a galera ali da direção e executivo e tal, mesma galera, os jogadores pioraram, é a mesma base rebaixada, saiu uns, entraram outros e o saldo final é um time pior. E eles estão achando ruim que a torcida vaiou o Diogo Barbosa. Né? Acharam ruim que teve momentos que a torcida estava impaciente. Que isso, cara? Sabe? Vocês têm que entender onde vocês estão pisando, qual é o contexto, qual é o cenário. E isso respinga na postura dos jogadores. Isso respinga na postura. Agora, a culpada é a torcida. Né? Vocês contratam essas coisa que vocês contratam. O Roger tem uma semana para treinar, o time não faz nada de diferente no próximo jogo. Né? O teu vice-presidente de futebol, além de uma incompetência total no quesito futebol, ainda dá as entrevistas que dá. Vergonhosas, pavorosas. E o Romildo acho que não tira ele porque ele é de um outro grupinho político e o Romildo tem que estar aliado ao Centrão para não cair. Acho que é isso, porque se ele demite o Denis, aí o grupinho do Denis fica contra o Romildo e o Romildo se enfraquece ainda mais. Será que é isso? Porque, olha, eu não consigo ver outro motivo para manter o Denis depois de tudo que ele faz e diz. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Aí tudo isso acontecendo, aí o Roger diz que o torcedor tem que entender que precisa nos empurrar às vezes. Cara, o torcedor tá há 2 anos empurrando uma nhaca de time. Uma nhaca de time. Aí vocês contratam o Biel e o Edilson para nos salvar, né? Que inclusive entraram os dois juntos no meio do jogo ali, foi até emblemático. Né? Um time que deixando a bola passar por baixo da perna, desconcentrado, desfocado, contra uma Chapecoense comendo grama. E o Roger acha que não, que a torcida foi mal, que a torcida errou. Pelo amor de Deus, cara. Vocês estão numa guerra, numa trincheira, assoviando e perguntando será que amanhã chove? Não, cara, o foco é outro, é guerra. Se não subir, o Grêmio vai entrar numa crise sem precedentes. É tragédia. E vocês estão agindo como se fosse mais um joguinho contra a Chapecoense. Pelo amor de Deus, cara. Sério, eu achei a torcida até branda demais com essa tragédia que está acontecendo com o Grêmio e que já começa uma Série B novamente mostrando essas fragilidades. Não consegue fazer um gol contra 2 times postulantes ao rebaixamento para a Série C. Não consegue fazer um gol. E o Roger acha que a torcida está muito ansiosinha. Não, está muito nervosinha. Faça-me o favor, cara. Vão trabalhar. E demitam esse bando de incompetente aí do futebol para contratar gente decente para a janela de julho. É talvez o que possa nos salvar. Porque, olha, tá complicado. O time do Grêmio é uma várzea e ainda se acha o favorito. Joga como se fosse o grande gremião favorito. É lamentável, é triste e é, acima de tudo, muito, muito, muito preocupante. Feito era mais ou menos isso. Falou, abraço.